Muito bem, conforme prometido, o segundo vídeo eu vou trazer na pauta a educação de Taboão da Serra. Eu vou tentar ser direto. Foi noticiado no site da prefeitura, que aliás precisa dar um tapinha, né? Porque essa notícia já tá lá no final. Então se você entra no site para saber das aulas, para saber das coisas, você nem acha. Vou começar. Foi publicado que as aulas voltariam hoje, dia 10 de fevereiro. Muito bem, dia 10 de fevereiro. Eu perguntei para a secretária Dirce se haveria aula online, porque o ano passado o que acontecia era o seguinte: os pais iam até a escola, pegavam as apostilas, as crianças faziam as atividades com os pais e os professores tiravam as dúvidas lá no Google Classroom, e isso de vez em quando. Então não tinha aula online, né? A aula quem estava dando eram os pais. E eu perguntei para a secretária Dirce se isso ia mudar. Então vamos ouvir o que disse a secretária. Marcelo, nesse primeiro momento, as aulas vão seguir, no mês de fevereiro, vão seguir os moldes anteriores, sim, porque nós não tivemos tempo hábil de reorganizar todas essas aulas. Mas a nossa equipe aqui na secretaria já está, sim, preocupada e tomando providências em relação a um planejamento mais adequado, que atenda à demanda real. Eu entendo a dificuldade das famílias em relação a estas aulas e a apostila. E tudo isso está sendo revisado, mas é uma questão de tempo. Aguardar para que a gente possa, neste mês, no mês de fevereiro, mês de março, fazer as alterações necessárias e possíveis. Bom, você ouviu aí a resposta da Dirce. Uma resposta preocupante. Preocupante se você que é pai está preocupado com as aulas, porque dá a entender que eles vão precisar de fevereiro, de março e talvez lá para abril tenha aula de fato. Então isso já é preocupante. Bem, eu já imaginei que ia chegar dia 10 de fevereiro, vai continuar mais ou menos o mesmo esquema, né? Vai ter lá uma apostila, vai ter lá um exercício para ser feito, mas o professor não vai fazer. Dito e feito. Algumas mães disseram que as professoras até apareceram para dar boas-vindas e simplesmente não deram aula. Outras nem aula teve. Nem esse boas-vindas teve. Então quer dizer, já começa desse jeito. Sem aula, sem professor, sem aula online, sem nada. E aí uma mãe o seguinte, questionou se amanhã tem aula. Não tem. Vai ter uma reunião de pais e que na reunião de pais vai ser dito o que vai acontecer. Semana que vem, vocês já viram no vídeo da vacinação que não tem expediente segunda, não tem na terça, na quarta-feira é só meio período, na sexta-feira também não. Será que na quinta-feira vai ter aula? Muito bem. Mais uma semana perdida para as crianças que já ficaram janeiro sem aula, não é? E que estão aí há um ano com esse problema de pandemia sem ter aula direito. E aí eu te pergunto, um ano se passou, você não teve tempo de se planejar. Ah, mas eu não era secretário, eu não era prefeito, eu não era diretor de escola, eu não era nada. Ok. O que se espera de um candidato a prefeito, quando se coloca candidato, é que ele tenha um plano de ação, um planejamento, o plano de governo, e que ele tenha pessoas ao lado dele que vão executar esse plano. O governo já começou 1º de janeiro.
O primeiro mês já passou. Um mês para se planejar. Se não tivesse plano nenhum, vamos falar, não tem plano nenhum. Vai ser tipo na sorte. Então é isso, pessoal. Não tenho mais nada para falar. Só para falar o seguinte, dia 10 de fevereiro é fake news da prefeitura, porque não começou aula nenhuma. Nenhuma. Então você que é pai, você que tem criança matriculada na rede municipal, como é que você está vendo esse período de pandemia? Suas crianças estão aprendendo?